Você já imaginou perder absolutamente tudo do dia para a noite? Família, riqueza, saúde, respeito, e ainda assim manter sua fé inabalável? Essa é a história de Jó. Um homem que passou pelas piores provações que um ser humano pode enfrentar e mesmo assim não desistiu. Mas por quê? Qual o sentido de tanto sofrimento? Se você já passou por momentos difíceis e se perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Então, fique até o final deste vídeo. Você pode encontrar uma resposta que mudará sua forma de enxergar a vida para sempre. Jó era um homem extremamente rico e respeitado que vivia na terra de Uz. Ele tinha uma família grande e feliz, possuía terras vastas e incontáveis rebanhos. Além disso, ele era um exemplo de integridade e devoção a Deus. Mas um detalhe fazia toda a diferença. Jó não era apenas um homem próspero. Ele era um homem justo. Mesmo sendo bem-sucedido, não se deixava corromper pelo poder ou pela ganância. Ele ajudava os necessitados, cuidava de sua família e temia a Deus acima de tudo. No entanto, o que ninguém sabia era que algo grandioso estava prestes a acontecer nos bastidores do universo. Certo dia, os anjos se apresentaram diante de Deus, e entre eles estava o diabo. Deus perguntou ao diabo, de onde você vem? E o diabo respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Então Deus destacou a fidelidade de Jó, dizendo que ele era um servo justo e íntegro. Mas Satanás riu e disse, ele só te obedece porque o Senhor o protege e o abençoa. Tira tudo o que ele tem e verá que ele te amaldiçoará. E assim, Deus permitiu que Jó fosse testado, impondo uma única condição. O diabo poderia tirar tudo, mas não poderia tocar em sua vida. E foi aí que a tragédia começou. Em um único dia, Jó recebeu 4 notícias devastadoras. Seus rebanhos foram roubados, seus servos foram mortos, uma tempestade destruiu sua propriedade e o pior de tudo, seus 10 filhos morreram em um trágico acidente. Imagine a dor de um pai ao perder tudo o que mais amava em questão de horas. Diante dessa destruição, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça em sinal de luto e declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio a tanta dor, ele não se revoltou contra Deus. Mas o diabo não estava satisfeito. O diabo voltou a desafiar Deus. Ele ainda te louva porque tem saúde. Toca na carne dele e verá que te amaldiçoará. Então Deus permitiu que o diabo o afligisse, Jó com feridas terríveis, cobrindo seu corpo da cabeça aos pés. A dor era insuportável. Jó, que antes era respeitado por todos, agora era visto como um homem rejeitado, coberto de feridas e sentado sobre cinzas, se coçando com um pedaço de cerâmica. A única pessoa que lhe restava, sua esposa, em desespero, disse: amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó permaneceu firme. Falaste como uma tola. Receberemos de Deus o bem e não o mal. Jó suportou as dores físicas e emocionais. Mas quando seus próprios amigos começaram a acusá-lo de estar sofrendo por algum pecado oculto, ele clamou por respostas. Seus amigos, que inicialmente ficaram em silêncio por 7 dias ao vê-lo sofrer, logo começaram a julgá-lo. Elifaz insinuou que Jó deveria buscar o favor de Deus. Bildade sugeriu que seus filhos morreram por causa de seus pecados. E Zofar foi ainda mais cruel, dizendo que Jó merecia um castigo ainda maior. Imagine o peso disso. Além da dor, ainda ser acusado injustamente. Jó, revoltado, chamou seus amigos de médicos inúteis e clamou por uma explicação divina. Ele queria entender o motivo de tanto sofrimento. E foi então que Deus finalmente falou com ele, e sua voz veio em meio a um redemoinho. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me se tens entendimento. Deus não deu uma explicação direta, mas mostrou a Jó a grandeza da criação e os mistérios do universo. Ele questionou Jó sobre os detalhes mais complexos da existência,
demonstrando que há coisas que estão além da compreensão humana. Jó percebeu que havia tentado entender algo que estava além do seu alcance. Diante da majestade de Deus, ele se humilhou e disse: "Falei do que não entendia. Agora meus olhos te veem." E foi nesse momento que tudo mudou. Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, concedendo-lhe o dobro de riquezas e uma nova família. Ele viveu muitos anos a mais, cercado por aqueles que amava, e viu seus descendentes por 4 gerações. A história de Jó nos ensina que nem sempre entenderemos o motivo das dificuldades, mas confiar em Deus, mesmo sem respostas, pode nos levar a um propósito muito maior. Acabamos de explorar uma das histórias mais profundas da humanidade, um relato de fé, provação e redenção que nos faz refletir sobre nossa própria existência. Se essa narrativa te impactou, continue conosco, pois há muito mais a ser descoberto. Cada história nos dá a chance de olhar além do que vemos e enxergar algo maior. Até a próxima!